Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. E hoje o assunto é a revisão de dois conteúdos, Mesopotâmia e Egito Antigo. Bora começar! Para começar a nossa retomada, então, Mesopotâmia, a origem da civilização humana, né, a primeira civilização, vamos falar então sobre essa região. Logo de cara, de início, dá para a gente recortar o nome para entender melhor o que significa Mesopotâmia. Meso significa meio, potamos significa rio, uma região, uma terra lá na região onde nós chamamos de Oriente Próximo, Oriente Médio, que significa terra entre rios, no meio de rios. Nesse caso, Rio Tigre e Rio Eufrates. E nessa região vão se originar diversas cidades-estado, ou seja, cidades independentes, com as suas próprias leis, com seu próprio rei, sua própria forma de governo. É lá que vai começar a civilização humana, a descoberta da agricultura, o surgimento do comércio, o surgimento do Estado, das diferenças sociais. Então, onde congrega a origem de boa parte aí das estruturas antigas de organização social. Logo em seguida, a gente falou sobre alguns povos mesopotâmicos: sumérios, acádios, babilônicos ou babilônios, assírios, neobabilônicos ou caldeus. Dentre eles, os sumérios se destacam porque é dos sumérios que vem a primeira forma de escrita da humanidade, que é a escrita cuneiforme. Já os acádios, eles incorporaram práticas sumerianas como a escrita cuneiforme. Os babilônicos fizeram o conjunto de leis mais antigo da humanidade, o Código de Hammurabi. Os assírios tiveram destaque aí na sua capacidade militar, e os neobabilônicos tiveram um período de expansão com Nabucodonosor II. Então perceba, a cada tempo um povo dessa região dominava uma área diferente. Primeiramente os sumérios, daí depois chegavam os acádios, dominavam boa parte, depois os babilônicos e por aí vai. Então não veja a Mesopotâmia como um império unificado, mas como uma região com várias cidades independentes. E a cada tempo um desses povos aí exerceu uma certa hegemonia, um certo controle sobre uma parte relevante da região da Mesopotâmia, da região do Oriente Próximo. Dando continuidade, então, falando sobre o Código de Hammurabi, por que é importante falar dele? Porque ele é o primeiro conjunto de leis da humanidade registrado. Esse conjunto de leis era para organizar a sociedade mesopotâmica, as relações no trabalho, as trocas comerciais, os crimes que aconteciam, e a lei mais conhecida era a Lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Aquilo que você fez, aquilo que você cometeu como crime, será feito a mesma coisa contigo. Então, um exemplo aqui rápido, né? A pessoa furava o olho de uma outra pessoa e era considerado um crime, o olho dessa pessoa seria furado. Se uma pessoa matasse outra pessoa, essa primeira pessoa seria morta e por aí vai. Então, olho por olho, dente por dente, né? Essa lei que acaba aos nossos olhos de hoje sendo primitiva, mas que representou aí a primeira forma que a humanidade organizou as suas leis. Dando continuidade sobre a Mesopotâmia, a sociedade dá para a gente destacar que a maioria das pessoas eram livres, tinha também as pessoas escravizadas, mas representavam uma minoria da população. Já na economia, a base da economia mesopotâmica era a agricultura, não era a pecuária, não era o comércio, não era o extrativismo, era a plantação. Isso decorrente essa agricultura era feita perto dos rios, né, e essa água era canalizada até as áreas de plantação. Através de trocas, houve uma diversificação de produtos disponíveis. Eu troco um produto que eu tenho bastante por outro produto de uma outra cidade, de uma outra vila, de um outro território, já que nós temos aí o que nós chamamos de excedente agrícola. As trocas vão ganhar bastante força. E sobre a religião mesopotâmica, é importante destacar que eles acreditavam em vários deuses, portanto, eles eram politeístas. Também construiu templos que representavam a morada dos deuses na terra. Esses templos eram construídos sobre uma grande construção com base piramidal, que são os zigurates, onde também faziam rituais de sacrifício de animais e também observavam os astros, os corpos celestes dessas grandes construções. Já sobre o Egito, o que dá para a gente destacar? Primeiro ponto, que eles não estão, né, os antigos egípcios não estavam na região da Mesopotâmia, do rio Tigre e Eufrates. Era uma outra região com outro rio importante, que é o rio Nilo. E esse rio Nilo vai fazer, então, os egípcios vão utilizar ele para desenvolver uma grande civilização. Esse rio vai ter uma constante todo ano, que era um período de enchente e um período de vazante. Ou seja, um período de muita chuva, esse rio ele transbordava, as suas margens aumentavam, e dali uns meses as margens eram retraídas. Quando as margens
retraíam era o momento que eles começavam a plantar nas áreas que estavam inundadas, que é a região fértil que eles chamavam de humus. Dá para a gente destacar também que o Egito faraônico ele não é uma região igual à Mesopotâmica, pelo contrário, ele é um império mesmo. E aí, para a gente entender como é que o Egito se formou, nós temos que recorrer o primeiro faraó chamado de Menés. Quem foi Menés? Menés foi aquele que unificou, ou seja, transformou em uma coisa só o Alto Egito e o Baixo Egito, dois territórios que tinham seus próprios governantes, mas que ele, pela força militar, acabou unificando e transformando tudo numa coisa só. É assim que começa o Egito faraônico, 3300 a.C. Dá para a gente destacar também o que representava o faraó quando a gente fala de Egito Antigo. Basicamente, ele era o rei. Ele era o sumo sacerdote também, ou seja, ele é a principal figura política e é a principal figura religiosa. Também era considerado um deus encarnado, ou seja, ele está representando um dos vários deuses aí do panteão egípcio e, portanto, ele não é um ser humano comum. Pelo contrário, ele é um deus encarnado e deve ser respeitado como tal. Essa era a cultura egípcia antiga. A função dele era garantir estabilidade no mundo, que tudo funcionasse, tudo fosse administrado, ligado ao deus Horus, né? Ele era a encarnação, então, do deus Sol, do deus Horus, e também era considerado uma autoridade divina. Então, o faraó não era só uma figura política, é importante isso, ele era uma figura religiosa, era considerado um deus encarnado, e aí você pode imaginar que ele tinha amplos poderes concentrados nas mãos dele. Bom, aí a gente falou também sobre os colaboradores do faraó, ou seja, os principais ajudantes. Nós temos o vizir, que era o braço direito, né, uma espécie de primeiro-ministro, principal funcionário do Estado, numa hierarquia de poder, ele estava abaixo diretamente do faraó, então era como se fosse um segundo imediato. Esse vizir, ele também tinha uma grande influência na política egípcia. Quem ajudava também o faraó a governar eram sacerdotes, né? Vamos lembrar que a religião tem um poder muito forte na sociedade egípcia antiga e os sacerdotes então administravam os templos, né, as moradas dos deuses e administravam os serviços religiosos. E um terceiro grupo de ajudante que era os escribas, quem registrava tudo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a escrita do Egito, que nós temos três principais. Então, a Mesopotâmia lá que tinha escrita cuneiforme, os egípcios tinham uma outra forma de escrita. Quem era responsável por isso? Os escribas, considerado um dos grandes colaboradores aí do faraó por registrar tudo o que acontecia. Dá para destacar também que a maioria da população egípcia era de pessoas que trabalhavam no campo, camponeses, agricultores. Na época das cheias, que não dava para plantar, né, porque o rio inundou boa parte, eles eram recrutados para construir diversas coisas que o faraó obrigava. Por exemplo, as pirâmides, né, é um grande exemplo. Por muito tempo se achou que quem construiu as pirâmides foram escravos, mas não. A maioria dos construtores eram camponeses, pessoas livres, e também construíam outras obras. Durante as guerras, eles também tinham que servir no exército. E para que fazer guerra? No caso do egípcio antigo, para obter escravos, para pegar um prisioneiro de guerra e tirar a liberdade dele e colocar ele para trabalhar para o faraó. Dá para a gente destacar também, dentro da vida e do trabalho no Egito Antigo, que nós temos cidades com funções diferentes. Tinha cidades comerciais, tinha cidades para pirâmides, né, cidades onde o faraó seria sepultado, e que a condição das mulheres aí, a gente não tem um consenso ainda se elas estavam em pé de igualdade com os homens, mas a gente tem num consenso que elas poderiam exercer os mesmos ofícios, divorciar-se, casar-se, adquirir bens próprios, etc. Então, o que a gente sabe é que elas tinham mais direitos que muitas mulheres de várias civilizações da antiguidade. Também dá para falar uma das partes mais importantes do Egito, né, a questão da religião, já que a vida egípcia era ligado muito forte ao politeísmo, ou seja, acreditar em vários deuses. E ali tem alguns exemplos: Hapi, Ra, Horus, Nut, Is, Ator, Osíris e outros. Cada cidade tinha um deus, tinha um carinho maior por algum deus, ok? E aí essa religião estava presente na vida do egípcio antigo. Dentro da religião a gente tem também o que nós chamamos de mundo dos mortos, ou seja, o egípcio acreditava no mundo inferior, num mundo em que a vida continuava após a morte física. Essa vida que você está tendo agora, para o egípcio antigo, era visto como uma caminhada. E aí depois que você morria, o teu corpo, você utilizaria ele de volta. Só que para utilizar ele de volta, precisava passar por um processo chamado de mumificação, transformar esse corpo em
múmia. E aí uma das etapas do processo de mumificação era a retirada dos órgãos, a secagem desse corpo, o preenchimento com óleos e resinas e óleos perfumados, e depois esse corpo era envolto com linho para que o faraó, os sacerdotes, a sua família, os seus servos utilizassem esse corpo no pós-morte, né? No mundo dos mortos, no mundo inferior. Dá para falar também que dentro do Egito nós temos 3 tipos de escrita: hieróglifos, hierática e demótica. Ou seja, nós temos diferenças na forma com que eles registraram as coisas. Os hieróglifos foram a primeira forma de escrita egípcia, a mais sagrada. A hierática era uma forma um pouco mais simples e a demótica um pouco mais popular. Conforme o tempo foi passando, as pessoas aprendiam mais a demótica do que as duas anteriores. E dá para falar também que os hieróglifos, né, a escrita mais importante do Egito, ficou indecifrável por séculos, se não aí quase 2 milênios. Por quê? Porque se perdeu o que significava a escrita hieroglífica. E só vai começar a ser desvendado em 1799, quando os soldados franceses, a mando de Napoleão Bonaparte, estavam fazendo uma expedição na região do Egito, descobriram uma pedra. Pedra essa, apelidada, nomeada de Pedra de Roseta, que foi a cidade que ela foi encontrada, e ela tinha 3 textos. E eles perceberam que esses textos, o primeiro estava em hieroglífico, o segundo estava em demótico e o terceiro estava em grego. O grego eles sabiam, o demótico eles sabiam. Perceberam que eram 2 textos iguais. Por lógica, olharam o primeiro texto então e falaram: opa, agora é só a gente traduzir. Os hieróglifos, o primeiro texto aqui, a gente já tem o segundo, que é o demótico, nós já sabemos, o terceiro, que é o idioma grego. A gente pega tudo isso, faz por método de comparação e decifra então finalmente os hieróglifos, e até hoje a gente sabe o que boa parte dos hieróglifos querem dizer através da descoberta da Pedra de Roseta, que ficou aí pelas mãos da equipe do Champollion por 23 anos sendo traduzida. E chegamos ao final de mais uma aula. Então hoje o nosso assunto foi Mesopotâmia, a terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates, e o Egito antigo, do faraó sagrado e das terras aí que vão se desenvolver ao redor, nas proximidades do rio Nilo. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Bons estudos, boa semana e diga tchau.